Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as fontes históricas. O que são fontes históricas? No estudo das eras históricas, o historiador utiliza fontes de pesquisa para guiá-lo na investigação de determinados acontecimentos. As fontes históricas podem ser os testemunhos ou evidências, como documentos, artefatos, roupas, fotografias, vídeo, entre outros. Tipos de fontes históricas. As fontes históricas podem ser escritas visuais, orais, da cultura material ou imaterial. Eu trago aqui alguns exemplos das fontes históricas escritas, que são as cartas, as cédulas de identidade, diários, leis, livros, jornais, revista, entre outros. São exemplos de fontes escritas. As fontes orais são aquelas obtidas através de entrevistas, gravações, relatos, passados de geração para geração. Aqui nós podemos visualizar o exemplo de fontes históricas escritas, como a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi encaminhada ao rei Dom Manuel no ano de 1500, como também a capa do Jornal Brasileiro, Jornal do Brasil, que estampa aí uma notícia sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse jornal é do ano de 1918. Então, esses são alguns exemplos aí que nós podemos visualizar de fontes escritas. Aqui nós temos a fonte histórica visual, que nós temos como exemplo escrito aqui do lado esquerdo, fotografias, pinturas, desenhos, cartões postais, são exemplos de fontes visuais. Aqui do lado esquerdo eu trago uma pintura rupestre, né, que todos vocês já conhecem, estampando aqui o exemplo de fontes históricas visuais, que são aquelas que a gente consegue visualizar e com isso fazer a análise dessa fonte. Aqui eu trago um exemplo também de fontes orais, que nós podemos observar aqui a entrevista e também o relato. Essa fotografia do relato, que fica do lado direito aqui do seu vídeo, é a fotografia, uma imagem do filme Narrador de Javé. Então, esse senhor que está sentado no meio, ele precisava escrever a história da cidade e ele recorreu à fonte oral através do relato das pessoas mais velhas para que ele pudesse registrar a história da cidade. Mas além do relato e da entrevista, também temos as cantigas, as lendas, que também são fontes históricas orais. Nas sociedades que não usam a escrita, é quase sempre pelos mais velhos que os mais novos ficam sabendo da história do seu povo. As lembranças dos mais velhos são, portanto, uma fonte para o conhecimento da história. Fontes históricas materiais são aquelas que têm um material que você pode palpar, que pode pegar. São exemplos de fontes materiais, documentos, escritos, vídeos, fotografias, roupas, objetos e pinturas. E eu trouxe aqui a imagem de dois objetos, né, que representa aí as fontes materiais, que é o ferro de passar, bem antigo, que ele esquentava, para esquentar, passar roupa, a pessoa tinha que encher ele de brasa do fogo, do fogão. E temos também esses vasos que são arte da Marajoara, a arte Marajoara, criada pelos índios da Amazônia. Então, essas duas imagens aqui são os exemplos de
fontes materiais históricas que nós muitas vezes temos até em casa, né? Na casa dos nossos avós, na casa da minha mãe mesmo ainda tem um ferro desse de passar. Agora nós temos aqui as fontes históricas imateriais. São as fontes históricas imateriais, são os vestígios que sobrevivem nas sociedades e que são detectáveis em suas tradições, culturas, costumes, lendas, ritos e folclore. Eu trouxe aqui uma fotografia, uma imagem, né, de pessoal dançando capoeira, porque nós sabemos que a capoeira ela é tradição, é cultura, principalmente do estado da Bahia. Então, essas culturas são os costumes, né, que um povo tem, as tradições, os folclore, tudo isso são fontes históricas imateriais. Por que imateriais? Porque a gente não consegue palpá-las. Ela não é concreto, não é algo concreto que você possa pegar e palpar. Os alunos que tiver com o livro em casa pode estar vendo esse conteúdo a partir da página 23 até a página 35. Quem não pegou o livro ainda pode estar indo na escola com o responsável pegando o livro, para ser mais um recurso aí para ajudar vocês. Tá certo? Até a próxima aula.